A partir de agora você ouve Quem Somos Nós? Apresentação: Vanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Quem Somos Nós de hoje, que é transmitido pela Rede Boa Nova de Rádio e também pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. É muito bom estar aqui com você novamente, sempre trazendo os nossos convidados que compartilham conosco as suas histórias. E aqui na apresentação, eu, Vanessa Cavalcante, e também Vanderly Batista. Tudo bom com a senhora? Tudo bem, Vanessa. É uma alegria muito grande estarmos juntos com nossos ouvintes, telespectadores e convidados para contar tudo o que acontece nessa grande e bela instituição de que participamos, que é o Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Isso mesmo. Posso começar já? A primeira pergunta? Vamos falar quem é que está aqui hoje verdade. conosco. Aí a história já traz a primeira pergunta, porque ela vai ter muita novidade, né? Coordenadora do voluntariado da FEAL, Márcia Barbosa, tudo bom? Tudo bem, Vanessa, dona Vanderly, muito obrigada pelo convite, por estar aqui participando com vocês desse programa maravilhoso. Bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Márcia, nós queríamos que você começasse contando um pouquinho da sua história com a instituição Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Como que você conheceu, como você chegou até as Casas André Luiz? Então, diz que nós seguimos os caminhos, a nossa intuição, né? É Deus quem nos guia. Eu acredito muito, eu tenho essa fé muito grande em Deus. E olha só, eu morava aqui em Guarulhos, atrás aqui do Mercatudo, um pouco mais para cima. E o meu filho ficou muito doente. E os médicos não achavam o que é que meu filho tinha, né? Ele chorou até os 7 anos. Meu filho chorou muito até os 7 anos de idade. Então, quando ele tinha 8 meses, a médica falou assim, olha, não sabemos o que fazer com o seu filho. Por que a senhora não muda de casa? Olha só, gente, por que a senhora não muda? Muda de casa. Quem sabe é o ar, quem sabe é a poeira, né? E sendo que eu não morava nem numa rua que passava ônibus, nada, uma rua comum, né, de bairro. E eu cheguei em casa e falei para o meu marido, né? Falei assim, olha, a médica nos aconselhou a mudar de casa, porque pode ser que esteja acontecendo alguma coisa, né? Alguma poeira, alguma coisa que faz com que o nosso filho não fique bem. E meu marido falou, tá bom, então vamos morar lá na Vila Guilherme. Eu falei, mas na Vila Guilherme só tem indústria, fábrica. Como é que vamos mudar para lá? Ele falou, vou arrumar um bairro, porque assim também fica perto da empresa, né, que eu trabalho. E nós, por acaso, né, fomos morar numa rua bem gostosinha, estreita, passava só um carro, né? E fomos morar bem de frente com umas pessoas que faziam parte da diretoria, na época, do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Olha que coincidência, eu morava aqui e fui conhecer as Casas André Luiz lá na Vila Guilherme, lá em Santana. Então, era seu Mozart e a Maria Fanchini, um casal que trabalhava muito. E eu estava com 17 anos, eu tinha matado Deus, né? Eu sou de família evangélica até hoje. Eu tive um alicerce grandioso com essa minha família evangélica, mas quando meu pai faleceu, aos 17 anos, eu matei Deus. Eu passei a não acreditar que Deus existia, também isso. Então, eu fui morar em frente à casa do seu Mozart e Maria Fanchini, meu filho muito doente, a Marta, a Mônica, o Mozart, pegavam ele, porque viam eu o tempo todo no quintal, passeando na rua com o meu filho. E eles passaram a pegar o meu filho e levar para casa deles e passear com ele.
E um dia a família me convidou, vamos ao centro espírita. E eu falei, meu Deus, centro espírita, imagina que eu vou em centro espírita, não vou não. Ah não, vamos sim. E meu marido sempre dócil, calmo, falou assim, olha, você não vai, tudo bem, mas pelo meu filho eu vou. Falei, então pelo seu filho vá você, eu não vou. E assim começou uma relação de amizade. Meu marido passou a trabalhar no SEASA, junto com o Soares. Começou a frequentar o Centro Espírita Nosso Lar, lá na Ezequiel Freire, em Santana. E a Dona Maria sempre se comportou assim, muito, sabe, ficou na dela, né? Vamos dizer assim. E aí, então, um dia ela falou assim, quando você vai resolver, Márcia? Falei, um dia. Mas eu não vou, não. Aí ela pegou e falou assim, então vamos fazer o seguinte, você vem na minha casa, que nós chamamos de Evangelho no Lar. Vem assistir um Evangelho no Lar. Da mesma maneira que nós fazemos o Evangelho no Lar, nós fazemos o Centro Espírita. Então eu fui no primeiro Evangelho no Lar, e quando saí de lá maravilhada com os ensinamentos, com tudo que eu tinha aprendido ali, aquela família reunida, eu falei, tá bom, eu vou ao Centro Espírita. Quando eu cheguei no Centro Espírita, era uma cadeira como essa aqui, que não tinha como uma pessoa passar a mão nas minhas costas. E o tempo todo que eu estava lá, eu me sentia incomodada com aquela mão passando nas minhas costas. Aí eu olhei para ver quem que me dava me incomodando, que eu olhei para trás, não tinha ninguém. Que a cadeira era todinha de madeira até em cima, né? E ali começou a minha jornada dentro do Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, vai fazer 40 anos. Que bom, hein? Olha que história bonita, né, Márcia? Mesmo. A sua caminhada é longa, é uma história bonita. A gente gosta de contar histórias porque elas trazem ensinamento para todos nós, para quem está ouvindo, para quem está assistindo, né? Mas aí, no decorrer de toda essa caminhada, um dia você chegou na FEAL, né? Até a FEAL, Exatamente. que é a área da comunicação. Apesar que até hoje você ainda tem atividades também nas unidades doutrinárias. Sim, né? Nessa época com a Dona Maria, eu já comecei a trabalhar nas gestantes, né? Ela me ensinou a costurar uns paninhos lá em casa mesmo, porque eu não podia sair. Então, eu já comecei a trabalhar, já aprendendo o que ser um voluntário, né? Porque antes de você ser um gestor, você tem que saber, né? Conhecer todas as áreas, principalmente antes de você ir para o passe, aplicar passe, antes de você ir para uma reunião mediúnica, antes de ser um expositor de sala de aula, de tribuna, você tem que começar a aprender as pequenas coisas dentro do Centro Espírita. E o Nosso Lar me ofereceu isso. Eu aprendi desde as pequenas coisas, eu trabalhei com as gestantes, ali como voluntária, e depois eu recebi um convite da FEAL para fazer feirões de livros como voluntária. E aí começou a crescer tanto o trabalho que eu não podia mais ser uma voluntária, porque eu já não estava trabalhando 1 hora, 2 horas, eu já estava trabalhando o dia todo, todos os dias, a semana toda. Você se dedicou integralmente a isso. Exatamente. E ainda hoje sou voluntária, eu falo para todos, eu sou voluntária. Porque sendo voluntária, aí que eu posso dirigir um departamento de voluntariado. Não tem dia nem hora, né, Márcia, para trabalhar? Não, nem posso... Oficialmente você tem a sua tarefa, né? Eu tenho meu trabalho, sou remunerada, meu compromisso. Mas está sempre predisposta a participar do que aparecer. Isso. O meu trabalho é na área de divulgação. Eu tenho que chegar na FEAL às 14 horas, porque eu trabalho na área de divulgação, né? E qual o maior desafio que você encontra nessa área hoje, Márcia? Olha, não sei bem se é desafio, mas lidar com as pessoas é um desafio. Por quê? Porque tem aquela pessoa que gosta muito de carinho, de ser, ela necessita ainda atenção. Que eu dou atenção a ela, que eu,
me dedique a ela. Os né? mais carentes. Os aí, mais né? carentes. Tenha o inverso, que eu falo assim, puxa, por que a pessoa não me ligou? Eu me sinto no lugar daquela pessoa, dependendo da situação. Eu falo, puxa vida, mas eu passei e-mail, eu liguei, eu passei o zap, não ligaram para mim. Aí eu falo, tá vendo, Márcia? Você tem que aprender a lidar com as pessoas, que não é fácil. Ô, Márcia, Complicado. vou fazer uma pergunta bem difícil para você. Quantas pessoas, colaboradoras, mesmo funcionárias, tem na sua equipe de trabalho e quantos voluntários você tem? Eu tenho aproximadamente, eu falo 200 voluntários, porque tem quedas, né, baixas, né? Ou se não chegam alguns voluntários, algumas pessoas entram. Então, eu comecei há algum tempo a dividir por equipes. Então, mais ou menos, eu tenho 30 equipes que são da área de divulgação, 30 equipes na área do artesanato, 7 na área de vendas. Então, eu comecei a dividir por equipes. De voluntários? Então, voluntários. E funcionários? No seu departamento? A pergunta é difícil. A única funcionária sou eu, que não Que sou... difícil! Tem que contar. Então, a única voluntária... É o único funcionário do departamento que não é do voluntariado, é da divulgação, porque eu sou funcionária do departamento de divulgação, que também é só eu, entendeu? E o voluntariado, né? Eu sou voluntária no voluntariado. Você lida com você mesma. Eu lido... Acho que as pessoas mais difíceis sou eu, viu? Tô achando. A gente vai falar muito mais sobre isso, voluntariado, também uma novidade que a Márcia vai contar, nosso convite aqui para você participar também do Clube Amigos da Boa Nova e muito mais. Vamos para o intervalo. Quem somos nós está de volta daqui a pouquinho. Até já.